Hoje nós vamos abrir 1 Reis, capítulo 17. A história da viúva de Sarepta. Uma mulher que tinha farinha por uma última refeição. E dentro dessa história, você vai descobrir exatamente o que fazer quando a sua conta bancária chega a zero e tudo ao redor parece desmoronar. Fica comigo. Março de 2020, Recife, Pernambuco. Dona Marta, 58 anos. Acorda às 5 da manhã como faz há 30 anos. O corpo já sabe o caminho. Levantar, esquentar o café, pegar o ônibus das 6h15, chegar na casa da patroa antes das 7. Só que naquela manhã, o telefone toca antes do café ficar pronto. Marta, não precisa vir hoje, na verdade. Não precisa vir mais, por enquanto. Por enquanto, essa foi a palavra. Por enquanto. Dona Marta desliga o telefone e fica parada no meio da cozinha. O café está passando. O barulho da água pingando no coador é o único som da casa. Ela abre o aplicativo do banco no celular. Saldo, R$ 12,47. 12 reais é o que tem. E aquele, por enquanto, nunca mais virou um pode voltar. Agora, talvez você esteja ouvindo isso e pensando, já passei por algo parecido, ou talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez não seja exatamente igual, mas aquela sensação de olhar para o saldo e sentir o chão sumir. Isso, infelizmente, milhões de brasileiros conhecem. Mas aqui está o que eu preciso que você entenda antes de qualquer coisa. O problema da Dona Marta não era ter 12 reais na conta. O problema era o que ela ia fazer depois de descobrir que só tinha 12 reais. Porque é nesse momento, o momento do zero, que a maioria das pessoas toma as piores decisões financeiras da sua vida. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Antes de voltar para Dona Marta, eu preciso te levar para um lugar muito diferente. 3.000 anos atrás. Região que hoje fica entre Israel e o Líbano. O rei Acabe governava Israel. E a Bíblia é bem direta sobre ele. 1 Reis 16. Versículo 30 diz que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Esse é o cenário político. E aí Deus envia o profeta Elias com uma mensagem que, na prática, era uma sentença econômica. Não haverá chuva nestes anos, segundo a minha palavra. Isso está em 1 Reis 17, versículo 1. Agora, pensa comigo. Naquela época, sem chuva significava sem colheita. Sem colheita significava sem comida. Sem comida significava sem comércio. E sem comércio, o sistema inteiro desmorona. O teólogo Paul House, no seu comentário sobre 1 e 2 Reis, destaca que essa seca não era apenas uma catástrofe natural, era o colapso completo da cadeia produtiva de duas nações. Israel e toda a região fenícia, incluindo Sarepta, foram afetadas. Ou seja, não estamos falando de uma pessoa que gastou demais no cartão. Estamos falando de um país inteiro que chegou ao zero, uma crise sistêmica. Algo que ninguém ali poderia ter evitado individualmente. E se isso soa familiar, é porque é. Em 2015 e 2016, o Brasil viveu uma recessão que jogou 12 milhões de pessoas no desemprego. Em 2020, a pandemia empurrou mais de 60 milhões de brasileiros para a informalidade ou desemprego total. Segundo o Banco Central, durante a pandemia o número de brasileiros com saldo bancário abaixo de 50 reais cresceu drasticamente. Dona Marta, com seus 12 reais, não era exceção. Era a regra. E aqui entra algo que quase ninguém fala quando discute finanças pessoais. Existe um fenômeno que os pesquisadores Sendil Mullainathan e Eudar Shafir documentaram no livro Escaste, a escassez. E o que eles descobriram é perturbador. Quando seu cérebro entra em modo de escassez extrema menos, quando você não tem dinheiro para comer. Quando o aluguel está atrasado, quando você não sabe como vai pagar a próxima conta menos, acontece algo físico no seu cérebro. A sua capacidade cognitiva cai. A sua habilidade de tomar boas decisões diminui. É como se a preocupação constante com dinheiro roubasse espaço mental que você usaria para pensar com clareza. Os pesquisadores mediram isso. O efeito da escassez financeira extrema na cognição é equivalente a perder uma noite inteira de sono. Você literalmente pensa pior quando está no zero. E é por isso que pessoas no desespero financeiro cometem erros que, vistas de fora, parecem óbvios. Pegar empréstimo com juros abusivos. Entrar em pirâmide financeira. Apostar o último dinheiro em jogo online achando que vai virar o jogo, e foi exatamente isso que aconteceu com o Tiago. Tiago, 31 anos, motorista de aplicativo em Goiânia.
Ele vinha ganhando entre 2.500 e 3.000 reais por mês dirigindo, e a vida era apertada, mas andava. Até que o carro dele deu problema no câmbio. Conserto 3.800 reais, dinheiro que ele não tinha, pegou empréstimo. O carro voltou, mas agora tinha parcela. E a parcela comia quase metade do que ele ganhava. E aí o Thiago fez o que milhões fazem. Alguém no grupo de WhatsApp dos motoristas mandou um link de apostas esportivas. Coloca 50 reais e tira 300. Mano, eu fiz ontem, Thiago colocou 50, perdeu, colocou mais 100. Ganhou 120. Sentiu aquela adrenalina. Em 3 semanas, tinha colocado 900 reais que não tinha. Tudo no cartão de crédito. 6 meses depois, Thiago devia 12.000 reais. Carro financiado, cartão estourado, nome sujo. E o que começou com um câmbio quebrado virou uma bola de neve que quase destruiu o casamento dele. Aqui está o ponto que conecta tudo. Tanto Dona Marta quanto Thiago chegaram ao mesmo lugar, o zero. Mas o caminho que cada um tomou depois do zero foi completamente diferente. E agora que essa conversa fica interessante. Porque o que eu vou te mostrar nos próximos minutos é que essa encruzilhada menos o que fazer quando não tem mais nada menos já foi vivida, documentada e resolvida há 3.000 anos. E a solução é uma das histórias mais surpreendentes de toda a Bíblia. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, Deus fala com Elias. Dispõe-te, e vai a Sarepta de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei uma mulher viúva dali que te sustente. Agora, para no detalhe, Deus não mandou Elias para um rico. Não mandou para um comerciante. Não mandou para alguém com condições. Mandou para uma viúva numa cidade pagã, no meio de uma crise que já durava meses. O comentarista bíblico John Alley, na série Apocomantary, observa algo importante aqui. Sarepta ficava em território sidônio. Era a terra natal de Jezabel, a esposa de Acabe que perseguia os profetas de Deus. Ou seja, Deus mandou Elias buscar sustento exatamente no território do inimigo. Isso já quebra várias expectativas. Versículo 10. Elias chega em Sarepta e encontra a viúva catando lenha. Ele pede água. Ela vai buscar. Aí ele pede pão. E a resposta dela é uma das frases mais dolorosas de toda a Escritura. Versículo 12. Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E, vês aqui, apanhei 2 cavacos de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Lê de novo essa frase. Comê-lo-emos e morreremos. Ela não estava exagerando. Não era figura de linguagem. Ela estava literalmente preparando a última refeição antes de morrer de fome. Junto com um filho, esse é o zero absoluto. Não é estou apertado, não é vou ter que cortar uns gastos. Depois disso, acabou. E é nesse momento que Elias faz o pedido mais absurdo que se pode imaginar. Versículo 13, não temas. Vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois, farás para ti e para teu filho, primeiro para mim. Imagina a cena. Você tem comida para uma refeição. Seu filho está com fome. E um estranho, um estrangeiro, te pede para dar para ele primeiro. Do ponto de vista puramente racional, isso é insanidade. Nenhum consultor financeiro do mundo diria, quando você tiver seu último dinheiro, dê para outra pessoa antes de cuidar de você. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre essa passagem. O que Elias estava oferecendo não era simplesmente me dê sua comida. Ele estava oferecendo uma aliança, uma rede de confiança, uma parceria de sobrevivência. Versículo 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dar chuva sobre a terra. Ou seja, junto com o pedido veio uma promessa. E a viúva precisou decidir se confiava naquela promessa ou não. Agora me acompanha no raciocínio, porque aqui é onde a sabedoria bíblica encontra a ciência econômica moderna. A socióloga americana Catherine Edin da Universidade de Princeton passou anos estudando como famílias em extrema pobreza sobrevivem nos Estados Unidos. E o que ela descobriu é fascinante. As famílias que conseguem sobreviver e eventualmente sair do zero quase nunca fazem isso sozinhas. Elas criam redes de reciprocidade. Eu te ajudo hoje, você me ajuda amanhã. Elas investem em relacionamento quando não tem nada material para investir. E é exatamente isso que a viúva fez. Ela investiu seu último recurso numa aliança. Pensa bem,
Ela não tinha dinheiro, não tinha emprego, não tinha marido, não tinha rede de segurança. O único investimento possível era confiar em alguém. E ela escolheu confiar. O que aconteceu? Versículo 15 e 16. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim, comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor. Agora, olha o detalhe que quase todo mundo deixa passar. O texto diz muitos dias. Não diz ficou rica. Não diz a panela encheu até transbordar. Diz teve o suficiente todo dia. Um dia de cada vez. Isso é muito diferente da mentalidade que a maioria das pessoas tem quando está no zero. Quando a gente está no fundo, o que a gente quer é um milagre instantâneo, ganhar na loteria, receber uma herança, encontrar um emprego que paga o triplo. Mas o modelo bíblico aqui é outro. É provisão diária, é o suficiente para hoje. E amanhã, de novo o suficiente. Isso conecta diretamente com o que Jesus ensinou séculos depois em Mateus 6. Versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não o pão do mês, não o pão do ano, o de hoje. Para quem já estuda finanças há mais tempo, esse princípio tem nome técnico. É o conceito de fluxo versus estoque. A viúva não recebeu um estoque gigante de farinha. Ela recebeu um fluxo contínuo. E financeiramente, fluxo sustentável é mais poderoso que um estoque pontual. Uma reserva de R$10.000 acaba. Uma habilidade que te gera renda todo mês. Não. Mas está. Isso é bonito na teoria. E na prática, o que a dona Marta fez. Lembra da dona Marta? R$12 na conta. Março de 2020. Recife. A primeira tentação foi o desespero. Ela me contou, e esse é um caso composto baseado em relatos reais, que nos primeiros 3 dias, ela não conseguia nem pensar. Ficava sentada olhando para o telefone esperando alguém ligar oferecendo trabalho. Não comia direito, não dormia. Mas no 4º dia, a vizinha dela bateu na porta. Dona Lúcia, 70 e poucos anos, morava sozinha. E disse: Marta, eu estou precisando de alguém para me ajudar a organizar umas coisas em casa. Não posso pagar muito, mas posso te dar almoço e R$50 por semana. R$50 por semana. R$200 por mês era quase nada. E aqui está o momento da decisão. O momento do punhado de farinha. A dona Marta podia ter recusado. Podia ter pensado, R$50 não resolve minha vida. Podia ter ficado esperando uma oportunidade melhor que talvez nunca viesse. Mas ela não fez isso. Ela aceitou. E com esses R$50 por semana, ela começou a montar a rede dela. Ajudava a dona Lúcia de manhã. De tarde, perguntava para os vizinhos se precisavam de algum serviço. Faxina aqui, uma marmita ali, uma costura colar. Em 2 meses, ela tinha 5 clientes fixos, não ficou rica. Mas a farinha não acabou. Agora, o que a história da viúva e a história da dona Marta ensinam, na prática, para quem está no zero hoje, eu separei em 4 princípios. E presta atenção, porque nenhum deles é o que você normalmente ouve dos gurus de finanças. Primeiro princípio, no zero, não busque riqueza menos busque fluxo. A viúva não recebeu um armazém de farinha. Recebeu o suficiente para cada dia. Dona Marta não conseguiu um emprego de R$3.000. Conseguiu 50 por semana. Quando você está no zero absoluto, o objetivo não é ficar bem de vida. O objetivo é criar qualquer entrada, por menor que seja, que se repita. Pode ser R$30 fazendo bolo. Pode ser R$50 lavando o carro. Não importa o valor, importa a recorrência. Provérbios 13, versículo 11 diz: a riqueza de vaidade diminuirá, mas quem ajunta pouco a pouco terá aumento, pouco a pouco. Esse é o modelo. Segundo princípio, no desespero, jamais aposte o último recurso. Lembra do Tiago? Ele fez exatamente o oposto da viúva. Enquanto ela investiu seu último punhado em aliança, em relação, em confiança, o Tiago jogou seu último dinheiro em aposta. E não era burrice, era o efeito da escassez. O cérebro no desespero busca atalho, busca solução mágica, busca o vai que dá certo. E esse vai que dá certo destrói mais famílias do que a crise em si. Se você está no zero agora, eu preciso que você ouça isso com o coração aberto. Nenhum jogo, nenhuma aposta, nenhuma pirâmide, nenhum investimento garantido vai te salvar. Foge disso, isso é o oposto do que a Bíblia ensina. Terceiro princípio, invista em aliança, não em isolamento. A viúva estava sozinha,
viúva, com um filho sem rede de apoio. E quando Elias apareceu, ela podia ter se fechado, podia ter dito: o pouco que eu tenho é meu. Mas ela abriu a porta. E essa porta aberta foi o que salvou a vida dela. Dona Marta fez a mesma coisa, aceitou a oferta da vizinha. Disse sim para 50 réis que pareciam pouco. E desses 50 réis nasceu uma rede inteira. Provérbios 18, versículo 1 diz: quem se isola busca seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Quando você está no zero, a tentação é se esconder. Vergonha, medo de julgamento. Mas se isolar no momento de crise é a pior decisão financeira que existe. Se você está passando por isso agora, conta para alguém. Pede ajuda, não com vergonha, menos com coragem. Porque pedir ajuda quando se está no chão não é fraqueza, é sabedoria. Quarto princípio: faze primeiro, antes de cuidar de si, sirva. Esse é o mais difícil e o mais contraintuitivo. Elias disse: faze primeiro para mim. E Provérbios 3, versículos 9 e 10 dizem: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Agora, eu sei o que você pode estar pensando. Como é que eu vou dar alguma coisa se eu não tenho nada? E é aqui que o princípio se aprofunda. Faze primeiro não significa necessariamente dar dinheiro. Significa colocar a generosidade antes do medo. Significa que, mesmo no zero, você pode servir alguém. Pode oferecer seu tempo, sua habilidade, seu cuidado. Dona Marta, quando aceitou ajudar Dona Lúcia, estava fazendo exatamente isso. Estava servindo antes de ter qualquer garantia de retorno. E foi justamente esse ato, servir primeiro, que abriu a porta para tudo que veio depois. Tem mais uma coisa nessa história que eu não posso deixar passar. A seca em Israel não foi culpa da viúva. Assim como a pandemia não foi culpa da Dona Marta, assim como a recessão de 2015. Não foi culpa dos milhões que perderam emprego. E esse ponto é importante porque existe uma narrativa muito cruel na cultura financeira que diz: se você está no zero, a culpa é sua. Você não planejou. Você não economizou. Você gastou demais. E sim, existem casos onde decisões ruins levam à ruína financeira. Mas existem milhões de casos onde pessoas fizeram tudo certo e mesmo assim o chão sumiu debaixo dos pés, porque o país entrou em crise. Porque a empresa fechou. Porque veio uma pandemia que ninguém previu. A Bíblia reconhece isso. A viúva de Sarepta não fez nada errado. Ela era vítima de uma crise sistêmica. E mesmo assim, Deus não a abandonou. Não mandou um anjo dizer: você devia ter guardado mais farinha nos anos bons. Mandou um profeta dizer: não temas. Se hoje você está no zero e a culpa não é sua, não temas. Isso não é o fim. E se a culpa foi sua menos, se, como o Tiago, as decisões que te trouxeram aqui foram ruins, também não temas. Porque o Deus dessa história não olha para o seu saldo bancário para decidir se você merece ajuda. Vamos voltar uma última vez para aquele versículo. 1 Reis 17 e 14. A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Eu quero que você guarde esse versículo, não como promessa mágica de que dinheiro vai cair do céu, mas como um princípio. Quando você usa o pouco que tem com sabedoria, com fé e em aliança com as pessoas certas, o pouco se sustenta. Hoje, a Dona Marta tem uma pequena rede de clientes. Não é rica, mas as contas estão em dia, tem comida na mesa e conseguiu até abrir uma poupança menos pequena, mas é dela. Tiago levou mais tempo. Precisou de ajuda para sair das dívidas. Entrou num grupo de apoio, renegociou o que devia, voltou a dirigir com foco. Hoje ele ainda está pagando, mas sem aposta, sem atalho, sem mentira. Os dois passaram pelo zero. Os dois saíram, mas o caminho foi diferente. Então, se você está assistindo esse vídeo e está no zero agora, ou perto disso, eu quero te dizer uma coisa com toda a sinceridade: você não é seu saldo bancário. Você não é a sua dívida. Você não é o número no aplicativo do banco. Você é alguém que tem um punhado de farinha. Pode parecer pouco, mas é o suficiente para começar. A viúva começou com um punhado e não faltou. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se inscreve no canal. Toda semana a gente traz sabedoria bíblica aplicada às suas finanças. Não promessa vazia, não fórmula mágica. Sabedoria que tem mais de 3.000 anos. E funciona até hoje. Eu te vejo no próximo vídeo.